Camila Baltazar. Bem-vinda. Obrigada, eu adorei o convite. Obrigada por estar aqui. Antes da gente começar, eu queria te mostrar aqui, ó, o nosso cenário que hoje foi montado pela Santa Maria Casa. É aquela loja lá do Mercado São Jorge, no Itacorubi. Já dei presente para pessoas que eu comprei lá. É muito especial, né? É lindo, eu amo E a muito. Carol vem aqui e ela monta o cenário pra gente. Cada mês ela faz uma proposta diferente. E são todos artigos, claro, de artesãos brasileiros. A grande parte aqui de Santa Catarina. E sempre nessa pegada bem natural, assim. Então, pra Muito você bom que não gosto. está vendo, depois dá uma olhada ali no nosso YouTube, que dá pra ver a decoração linda dela. Bom, eu te chamei aqui principalmente por conta do Sem Tinta. Quem não conhece, esse é um dos livros da Camila. Temos outro aqui que a gente também vai falar sobre ele. Mas eu queria começar, Camila, por favor, me conta o que da sua história eu preciso saber para entender por que você escreveu um livro como esse. Nossa, essa é a primeira vez que eu escuto essa pergunta. Que bom! Já começamos bem. Sim, eu sou jornalista, eu acho que isso conta um pouco, então eu escrevo há muito tempo. Eu sou formada há quase 20 anos. E também, como jornalista, eu entrevisto pessoas, pesquiso, vou atrás de histórias que me interessam. E na pandemia, no comecinho da pandemia, pintava o cabelo há muito tempo. Tenho cabelo branco desde muito cedo, genética do meu pai. Então, na faculdade já tinha cabelo branco, Nossa. de estar ali sentada na sala e alguém, sem pedir licença, né, puxar um fio. E aí, na pandemia, eu me vi em casa, a gente não saía mais, a raiz começou ali a crescer e eu percebi que aquilo não estava me incomodando. O que me incomodava era pensar em voltar a sair de casa e outras pessoas verem. E aí, começou então ali aquela raiz crescendo e aquilo começou a me gerar várias perguntas. E até que quase um ano depois, foram 2 anos de transição, então, quase um ano depois, veio uma vontade muito forte de escrever sobre cabelo branco, pesquisar sobre isso, entender por que a gente tem tanto medo de não pintar o cabelo, é um medo de envelhecer, mas por que o meu marido estava bem com o cabelo branco e para mim, aquilo era uma questão. E a forma que eu sei trabalhar isso é escrevendo, pesquisando, conversando com outras pessoas. E aí, assim, nasceu Sem Tinta. Espero que eu tenha respondido. Tentei puxar aqui alguma... Só essa resposta já me veio várias perguntas na cabeça. Primeira, o que é esse período de transição que você mencionou? Para quem não entende o que é parar de pintar o cabelo, o que significa período de transição? Para cada pessoa vai ser um tempo diferente, mas para mim foram 2 anos que eu fiquei esperando o fio de cabelo crescer e chegar até o comprimento e não ter mais cabelo tingido. Até cortar o cabelo e não ter mais nenhum fio tingido. Então, eu tinha a opção, algumas mulheres fazem isso, eu poderia desde raspar o cabelo, porque daí a transição estava feita rapidinho. Eu poderia cortar um corte bem curtinho, daí talvez fosse 1 ano. Mas para mim, eu sempre tive cabelo mais comprido e estar tanto com aquela mistura, né, de cabelo tingido e cabelo branco, e além disso, um cabelo mais curto, para mim era quase como se fossem 2 transições. Então, tem uma cabeleireira que fala que o melhor jeito de passar pela transição é a vitamina T de tesoura, né? mas para mim, aquilo não era uma opção. Então, eu esperei ele até estar um pouco acima do ombro, e foram 2 anos. Então, são 2 anos que tu fica se olhando, vendo aquele mix de cores. Porque seria uma outra ruptura, né? Além de você ter que deixar o cabelo branco à mostra, você também ia ter que ter um corte de cabelo que você nunca teve antes, né? Eu acho muito legal como você fala da transição, porque qualquer transição da nossa vida, qualquer tipo, profissional, quando a gente vira mãe, é sempre uma crise de identidade, né? Porque a gente já não se identifica com aquela versão que a gente está deixando para trás, mas a gente também ainda não construiu a versão que está por vir. Então fica esse limbo, né? Eu imagino que deve ter sido muito doído passar por isso. Conta um pouquinho do desafio desse momento, assim.
Ele é doído e imagino que, igual outras transições, a gente precisa desse tempo mesmo, né? Dessa transição. Eu acho que se eu tivesse também vivido isso mais rápido, não teria dado tempo de decantar e refletir e transformar tudo que era necessário acontecer dentro de mim para eu aceitar, Sim. né? Mas não foi fácil. E foi, na época era pandemia. E eu morava em São Paulo até abril de 2020, então eu sou daqui, eu voltei para Florianópolis no comecinho da pandemia e vim com o meu marido, a minha irmã, meu cunhado, a gente tudo morava em São Paulo, falou, não, chega, vamos alugar fomos depois ficando, mas a gente morou 9 meses, todo mundo junto, a gente brinca que é a república. Era pandemia, tava tudo fechado, então a gente alugou uma casa aqui em Floripa e foi ficando, trabalhando de casa. Então, era muito comum chegar no fim do dia e falar, gente, preciso de aquela sessão de terapia. Não tô sustentando. E é só cabelo. Então, às vezes, pode parecer até meio fútil, mas vai tão além. E eu acho que, assim, toda mulher, acho que mais para mulher do que para o homem, né? Sabe como não é só cabelo. Não é só cabelo. Então, foi doído. Mas já passando para o final, e assim, uma coisa que me ajudou muito foi sempre me cercar de referências. Então, assim, ao meu redor não tinha, e tinha também ali uma questão de pandemia, mas eu comecei a achar muitas mulheres em rede social. Primeiro o Pinterest, mas aí elas eram muito mulheres lindas, maravilhosas, aquele grisalho perfeito. Daí eu falava, tá, aqui talvez não seja uma referência. Aí depois vai achando Instagram, tinha até comunidade no Facebook, aí tu começa a achar mais mulheres reais. E isso me ajudou muito até para eu começar a ver beleza no cabelo branco, porque não era algo que eu admirava, achava bonito. Eu escuto às vezes de algumas pessoas, ai, nossa, eu queria muito ter cabelo branco e ainda não tenho, porque eu acho lindo. Não, não era o meu caso. E isso eu fui realmente mudando e realmente encontrando aquela beleza. Mas a gente... Qual que foi? Volta na tua pergunta. Eu nem lembro a minha pergunta, calma. O que eu te perguntei? Não, porque eu tava aqui pensando... Da transição? Eu tava ainda falando da fazendo transição. Tu perguntou se foi difícil. Se foi difícil a transição. Eu tava nisso ainda, né? Mas enfim, não é... Você não achou referências? Isso, daí eu achei referências. Não, o que eu ia dizer, passando já pro final da transição, é que eu ia vendo essas referências e eu ia vendo que elas tinham uma autoestima boa. Elas, tipo, postavam selfies, se achavam lindas. E eu falava, parece que tem um padrão aí que meio... E aí, de repente, sei lá, 1 ano e meio de transição, eu não sou uma pessoa de fazer selfie, não sei o quê. Tava lá eu fazendo... Começou a se achar bonita, então. E aí eu falei, gente, mas que maluquice é essa, né? Então, se alguém me dissesse antes que eu ia me achar mais bonita de cabelo branco do que de cabelo tingido, eu ia dizer, não, jamais. E aí eu olhei e falei assim, tá, autoestima não tem nada a ver com padrão de beleza, porque a gente fica assim a vida inteira, parece que procurando ser o mais bonita possível, se encaixar o máximo possível naquelas caixinhas todas. E aí, de repente, lá tava eu, assim, tipo, de cabelo branco e... Sim. Então, tudo isso aí, a gente precisa viver a transição. Eu até ouso dizer que a autoestima não tem nada a ver com se achar bonita. Não. Eu acho que a mulher associa muito isso porque a gente aprende que se sentir bonita é se sentir valorosa, né? E aí associa, não, para ter autoestima eu preciso olhar no espelho e gostar do que eu vejo. Mas não, né? Você pode se olhar no espelho, hoje eu não tô lá, essas coisas, e continuar com uma autoestima intacta. E acho que você traz isso lindamente no seu livro, dissociar a beleza da autoestima, que é tão difícil pra gente, né? Mas, Camila, tem uma coisa, né? Até você falando agora, eu lendo o livro, a pergunta que me vinha à cabeça era assim, tá, mas por que a gente tinge? Por que... Né? Porque a gente começa alguns processos na vida sem refletir muito sobre eles, né? Até eu, que tenho poucos cabelos brancos, eu passo um tonalizante quando eu vou fazer luzes. E aí eu comecei a me questionar, por que eu faço isso? Nunca me fiz essa pergunta. Então, me responde, assim, antes desse processo, por que você tingia? Porque eu fui ensinada
a fazer isso. Eu nasço, cresço, tinjo o cabelo e morro. Então… Meu Deus, eu amei! Eu nasço, cresço, tinjo o cabelo e morro. Ou fico careca, né? Não, mas assim, a gente é realmente ensinada. E pra mim, assim, eu não tento convencer ninguém a parar de pintar o cabelo. O livro não tem esse propósito. Mas o livro, realmente, o meu objetivo é fazer com que a gente se pergunte por quê? E não só tingir o cabelo, Não, né? a gente pode trocar esse verbo por qualquer outro, né? Por que fazemos tudo o que a gente faz? Da onde vem o nosso gosto, né? É a gente que está escolhendo as coisas, ou tem aí uma cultura que está escolhendo pela gente, e a gente jura que tem autonomia para escolher. Jura que é livre. Só que aí a gente vai para outro país, o cabelo branco não é uma questão. A gente volta um século atrás, o cabelo branco não era. Então, assim, depende do tempo, do lugar. Então, quantos anos você tinha na transição, no período de transição? 36. 36. Eu gosto de falar, não por uma indelicadeza, mas porque as pessoas talvez associem esse momento com uma mulher mais velha, né? Sim. Então, para quem não tá te vendo, tá imaginando, talvez, não, eu tinha 36 anos. E hoje eu tenho 41. E já tá há quanto tempo? Faz 6 anos. Então, eu tinha 35. Desde a pandemia, né? Eu tinha 35. E já faz tudo isso que passou a pandemia, né? Tá, você falou um pouquinho aí, que eu peguei umas frases, né? Que com o seu marido era diferente, ele era grisalho e tudo bem. Quando você estava fazendo a pesquisa do livro, tá? Investigando, o que mais apareceu, assim, nessa diferença? De por que pro homem é até sexy ser grisalho e pra gente é um absurdo? De novo, uma questão cultural, né? Uhum. Mas, e até, eu diria, homens tomem cuidado, porque tá chegando a pressão para eles também, né? Assim, os homens também estão tingindo mais o cabelo, também estão fazendo mais procedimento estético, então… Mas, claro, ainda existe uma diferença enorme. E tem a ver, assim, é uma questão de… Até é fertilidade, é menopausa, a gente pode conectar aí no meio, a mulher não é mais Perde a útil. função. Exato, depois disso, o homem é sábio, a mulher não. E como que ela vai ser, como nós vamos ser, se a gente está realmente escondendo esse envelhecimento e buscando sempre parecer o mais jovem possível. Então, se a gente deixa isso invisível, né? Tá todo mundo escondendo este envelhecimento, também como que esse envelhecimento vai ser valorizado? Que bonito isso. A gente fala tanto sobre longevidade hoje em dia, né? E chega a ser patético. Porque a gente tá aqui falando sobre 1000 estratégias de longevidade, mas a verdade é que tá todo mundo escondendo a idade. Eu adoro que você fala sobre o verbo assumir. Me conta um pouco. Porque a gente fala, nossa, a Camila assumiu os cabelos brancos. Não, é a Milena que assumiu que tinge. Adorei isso, é muito bom. Né? A gente que tem que assumir que coloca botox, a gente que tem que assumir que pôs prótese, não é a pessoa que tá lá nua. Sim, já tá dado, né? Já tá dado, essa é quem eu sou, né? Eu adorei isso, adorei. O que mais que a gente precisa assumir sobre nós mesmos, né? Ô Camila, por que beleza tá associada à juventude? Principalmente na mulher. Mas sim, a Que beleza prisão. tá associada à juventude. Então a gente não pode parecer velha. É indelicado perguntar a idade. É indelicado, né? Então, Acabei assim, de falar não, isso. mas você pede quase desculpas. Sim. Porque, ou então, aquela pessoa tá envelhecendo bem. O que significa estar envelhecendo bem? Ela tá envelhecendo, talvez parecendo mais nova, né? Então tá… Escondendo bem. Quais são os elogios que você recebe hoje que te irritam? Deve ter isso, não deve? As pessoas te elogiam que você fala, ai meu Deus do céu, esse elogio é meio, né, tem um ar de crítica por trás. Com ar de crítica, porque eu lembrei, tem um que eu escuto bastante, e não é que me irrita, mas que até aconteceu, que é dizer que tem coragem, né? Isso, coragem. Por que coragem, né? Porque é algo muito difícil que a pessoa não consegue imaginar de forma alguma… Assumindo. Fazer… ter a mesma atitude, né? Então, é algo
que deve demandar muita coragem, né? Mas Sim. Eu não. perguntei isso para uma amiga minha que também parou de tingir e ela falou que escuta muito a seguinte frase: Nossa, você nem parece mais velha. Eu acho engraçado que tem elogios que nos aprisionam, assim como as críticas aprisionam, né? E como assim? Olha só, você tem cabelos grisalhos e não parece mais velha. E você não tá de batom vermelho, né? E nem com uma roupa de uma cor, porque aí agora tem as regras, né? Então, assim, tudo bem estar de cabelo branco, mas é isso, passar um batom vermelho, usar uma roupa com uma cor mais vibrante, usar um salto alto, porque agora que, no fim, o que é isso? Já que você ficou desleixada no cabelo, tem que dar uma compensada com outras coisas. Agora, você falou isso de não parecer ali a idade, tem um capítulo do livro que tem uma americana que escreveu, foi um dos únicos livros referência quando eu estava pesquisando que eu encontrei sobre cabelo branco. E é uma americana, ela publicou em 2007 o livro, e ela fez uma pesquisa, ela pegou as fotos de amigas, e aí botou no Photoshop. Então, tinha a Milena, essa versão, e a Milena grisalha. Eu grisalha, eu com cabelo castanho. E aí, ela enviou para 500 pessoas, e aí cada pessoa só ia receber uma foto. Ou a Milena tingida, ou a Milena grisalha. E aí, a pessoa tinha que adivinhar, chutar. Quantos anos você acha, quantos anos você daria para essa pessoa? Sim. E aí, o que ela descobriu foi que as mulheres que tingiam o cabelo, as pessoas deram, em média, 3 anos a menos. E as mulheres grisalhas, as pessoas acertaram a idade. Então, na verdade, não é que o grisalho envelhece, é o tingido que parece rejuvenescer. Parece rejuvenescer. Que interessante. E aí ela ainda falou assim: eu não vou. Assim, as pessoas só acertaram com mais exatidão a minha idade, então não é que eu tô mais velha. E se duvidar, você perde esses 3 anos na cadeira do salão tingindo o cabelo. Com certeza. Isso é uma coisa que eu sempre penso. E tem mulher que diz que gosta, eu duvido, assim, é um inferno esse processo todo, né? Eu não gostava. Não gostava. E você também tem uma coisa que você não encontrava um tom, né? Que fica... Fala um pouco sobre isso, porque eu acho que tem muita gente que tinge e vai se identificar com isso. Eu já tive o cabelo de todas as cores, sempre querendo ter a cor natural. Então, assim, já foi ruivo, porque tonalizante, depois a tinta não ficou. Já tive o cabelo bem escuro, assim, quase preto. Aí já fui loira, claro, porque tipo assim, desiste de tentar achar ali a cor, então deixar loiro mesmo. Mas eu nunca era feliz com aquele resultado. Então, também, quando estava muito difícil durante ali a transição, nos períodos difíceis, eu pensava que não tinha para onde voltar. Porque não é que eu olhava e falava, mas é só eu pintar daquela cor que tá resolvido. Que tá resolvido, porque também não estava resolvido. Então, hoje, não é que eu amo o meu cabelo todos os dias, mas eu amo mais do que antes, né? Acho que... E porque é o seu natural hoje. Sim. Acho que era isso que você queria, né? O que é o cabelo, a cor natural? É essa hoje. É essa, e já é mais branco do que era 6 anos atrás. E vai continuar mudando. E ele fica com uma textura diferente mesmo? Porque assim, os meus que eu tenho, eles são todos… espivetados. Eu sei lá o que acontece, desorganizados, são bem rebeldes. Eu escuto muito isso. A minha dúvida é, quando estão todos assim, ele dá uma sentada… ou ele como é que é? Ele vai cair. Ele vai. Não, eu tô falando porque eu quero que as pessoas entendam. Porque tem muita mulher que acha que nunca passou por a maioria, né? E nem sabe como vai ser. Então, ele fica… O seu cabelo tá lindo. Não, ele vai descer. Ele vai. Ele fica, no meu… eu acho que cada caso é um caso. No meu caso, a questão da umidade… sim. piorou. Ele sente Floripa, mais… né? Então… O meu também. 99% de umidade. A gente tá embaixo d'água, geralmente. Não. O meu cabelo mudou muito desde que eu mudei pra cá. Porque é essa coisa de estar sempre muito molhado, né? A única vantagem do vento sul é o cabelo. Isso é engraçado, né? Quando eu mudei pra casa, minhas amigas daqui falavam… Não, porque o vento isso… Eu falei, gente, que povo esquisito. Que fala do vento. Sabe de falar de vento. Sabe informações do vento. E o vento dita tudo, assim, né? E agora… Realmente.
Camila, eu tenho uma dúvida, que é uma dúvida pessoal, tá? Minha. Eu tô sentindo isso, quem sabe você possa me ajudar a responder. Eu tô há já quase 2 anos sem aplicar Botox. E eu tenho falado isso para as pessoas, primeiro porque eu me surpreendi quando eu parei de aplicar, que olha só, continuo viva. Tá tudo certo, né? Mas, às vezes, eu olho no espelho e falo, meu Deus, não dá mais. Não, eu vou amanhã aplicar. E chega dessa palhaçada. A minha sócia, Fernanda, ela fala, Botox é ruim com, pior sem. E eu tô nesse impasse, sabe? E a minha questão é, quando a gente levanta uma bandeira, e você, de alguma forma, se posicionou, né? Eu sou agora uma pessoa que não tinge mais. Como que fica a possibilidade de mudar de ideia? Como é que você lida com isso, assim? É difícil pensar, putz, agora eu vou ter que carregar isso para sempre ou não? Não, se eu quiser mudar de ideia, eu vou mudar de ideia. Você vai? Eu vou. E eu defendo muito a liberdade de escolha e a gente saber por que tá escolhendo. Então, se amanhã isso aqui estiver me incomodando, eu não vou sustentar. Assim, não assinei contrato. Você não saiu de um padrão para ficar em outro presa? Entrar numa sair de uma caixinha e entrar em outra. Não. Então, se amanhã eu quiser mudar de ideia, eu vou mudar de ideia. E é bem rápido. Se eu Bem mudar de rápido. ideia em 1 hora, esse cabelo não tá mais aqui. Hoje, não é uma vontade nem um desejo, mas se acontecer. Você acha, inclusive, que essa experiência te libertou para isso? Não, agora eu sei que eu posso assumir, seja lá o que for que estiver passando pela minha cabeça, eu vou bancar e tá tudo certo. Acho que eu não tinha refletido, colocado dessa forma como tá colocando, mas acho que sim. Porque no começo, me corrige, tá? Se eu estiver errada. Quando eu comecei a ler, eu pensei, acho que ela vai me convencer. Sabe? Isso aqui tá querendo me convencer de uma coisa. E ali, do meio pro final, você começa a trazer exatamente isso. Que não, eu parei até de procurar pessoas grisalhas na rua. Eu tô agora. A minha batalha é outra, é muito mais pra gente entender o que a gente quer e ter condições de colocar aquilo na nossa vida, do que pra convencer qualquer pessoa aqui do. E eu fiquei pensando naquele livro O Mito da Beleza, né? Que fala exatamente sobre como a sociedade ensina as mulheres a competir o tempo todo. Então, até nesse caso, né? Parece que a mulher que parou de fazer procedimentos estéticos ganha um ar de. Fica mais snob, assim, como se eu fosse. Superioridade. Olha aqui, ó. Eu não preciso dessas coisas que vocês aí estão fazendo. E, enquanto isso, a mulher que tá fazendo fica defensiva, né? Uhum. Você fala isso também. Ela Sim. fica nessa postura de defesa. Não, eu tô fazendo porque eu me amo. Não é porque a sociedade cobra, é porque eu me sinto bem. E no fim, a gente tá de novo competindo. Encenando o mesmo roteiro. Como é que a gente faz pra sair disso? Eu acho que cada um tem que se libertar disso, né? Eu não vou te convencer, nem convencer a outra pessoa, mas se cada uma for mudando, e talvez essa seja uma bandeira para a gente levantar, né? Então, você achou que ia ser convencida? Não vou te convencer, mas talvez. E assim, o teu caso, tem mulheres que o marido não deixa parar de pintar o cabelo, o chefe não deixa parar de pintar o cabelo, porque ela lida com o público. Então, assim, se de repente mais pessoas vão parando de colocar tanta pressão, mesmo que ela não. Mas vai aceitando. No fim, aceitar que cada um escolhe o que quer escolher. Tão né? simples, né? Então, e esse processo também me ajudou nisso, assim, de julgar menos a decisão. E não tô dizendo que eu não julgo mais, que agora, né? Não, claro. Mas. Elevou, iluminou. Isso, agora. Mas ajuda assim, a tirar um pouco o pé nisso. Então. Você acha que você incomoda outras mulheres? Acho que sim. Não queria, mas eu Não é acho seu que objetivo. Não é meu objetivo. Mas tá no meu rosto, né? A minha decisão e a minha escolha, ela tá no meu rosto. E aí ela te lembra. Você vai olhar pra mim e vai olhar e falar, eu pinto, ela não.
Ela é livre, eu não. E aí isso pode, de alguma forma, incomodar. E isso tem a ver com o que você tá falando do Botox. A pessoa vai te olhar e vai lembrar que, olha, ela não coloca, nossa, ela é bonita, mesmo sem o Botox. E, então, isso gera pensamentos. Desconforto, né? Ver uma mulher que tá bem na própria pele é estranho. A gente tá muito acostumada com o oposto, né? As mulheres todas muito duras e tentando seguir uma cartilha, e muito esforço por trás disso tudo. Então, ver uma mulher relaxada, que assumiu o que ela quer assumir, seja o que for, é tão raro. E é esse espelho mesmo, né? No que a gente não tá conseguindo E assim, a gente pode falar de maquiagem. de maquiagem. Assim, para quem não está me vendo, né? Eu estou de maquiagem. Então, não é que eu me libertei de tudo e agora. Não, foi o cabelo. E não vai ficar mais fácil, eu acho, porque cada vez mais. Então, você fala de Botox. No livro também, durante a pesquisa, eu encontrei um estudo que era uma dissertação de mestrado, eu acho, que a pessoa pesquisou e entrevistou mulheres de 1997 até 2007 para saber o que incomodava mais elas em relação ao envelhecimento, questão estética, né? Uhum. E rugas não era uma questão em 97. E aí, em 2007, ela começou a perceber que as mulheres estavam reclamando mais de rugas, coisa que não acontecia em 97. O que mudou nessa década? Os preenchedores chegaram. Chegaram com mais força, mais marketing, mais. Então, agora já tem mais coisas e vão continuar surgindo novas coisas. Então, não adianta, a gente nunca vai conseguir dar conta de tudo e sempre. Então, vai ter que ser uma. De algum jeito, é aqui, né? Porque o externo vai continuar trazendo mais coisas que a gente deveria estar fazendo. Não é um livro sobre tingir ou não tingir o cabelo. É um livro sobre o que é. Antes de eu falar o que eu acho. Sobre o que é seu livro, Camila Baltazar? O livro, ele fala muito sobre liberdade de escolha, sobre cultura, assim, as pressões, a construção dos nossos gostos, mas tudo isso pela ótica do cabelo. Então, vai passar por etarismo, por padrão de beleza, por feminismo. Sobre o que é o livro? O que é etarismo, para quem não sabe? Etarismo é esse preconceito com idade. Então, tanto com a pessoa mais velha quanto com a pessoa mais nova, mas em geral mais associado à pessoa mais velha. Eu não sabia que etarismo também era com pessoa mais nova. Sim, uma pessoa mais nova num ambiente de trabalho que não é nem ouvido, nem respeitado. Os estagiários, coitados. Legal. Para mim, eu concordo com você. É um livro sobre autoestima total. E por que autoestima? Porque para mim, a autoestima é conseguir viver a partir dos seus valores, da sua essência, do que você considera importante. Fazer essa investigação interna e depois conseguir direcionar a sua vida, suas escolhas, com muita lealdade com esse caminho, que é interno. Só que a gente aprende que a autoestima é validação externa, Sim, né? é o olhar do outro. O olhar do outro. Por isso que requer coragem não tingir o cabelo, porque você vai ter que encarar essa desaprovação externa. E aí eu também adoro que você traz que na nossa mente tem várias vozes, né? Então tem a voz que fala, eu preciso agradar meu marido, tem a voz que fala, eu preciso estar alinhada no trabalho, eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê. E que a gente precisa simplesmente aprender a dar ouvidos à voz que a gente quer dar ouvidos. Qual que é a nossa voz da essência ali que está falando. Como você deve se portar perante a vida a partir desse lugar, né? E como é difícil chegar nesse lugar. E eu entendo que esse processo de transição foi muito uma volta para esse lugar, tô certa? Tá certa, tá certíssima. Leva um tempo até a gente. É um processo. O que você foi descrevendo é um processo terapêutico. Total. Então, isso leva tempo. A gente não adianta dizer, muda de ideia aí. Sim. Não. Isso é tão importante a gente dizer, porque a gente tá nesse momento de muito imediatismo, né? Instantâneo. As coisas precisam acontecer rápidas e não tenho paciência de esperar, não tenho. E aí fala, gente, olha só, uma transição, seja ela qual for, vai ter muito desconforto em primeiro lugar.
E também vai levar tempo, a gente não pode querer acelerar as coisas, E né? vai parecer que tá levando uma vida inteira, e aí quando a gente olha para trás, vai parecer que, nossa, parece que nem foi tão demorado assim, mas enquanto a gente tá vivendo, parece que é uma vida inteira. Quais artimanhas você teve que recorrer para sobreviver a esse processo? Me fala. Para quem eu tô falando assim, tem gente que vai ouvir que talvez esteja cogitando, né? Dá umas dicas práticas. A primeira eu diria que é se cercar de referência. E hoje tá mais fácil isso? Eu diria que sim, mas não é que se eu vou num ambiente de trabalho ou num evento social que tá cheio de mulher de cabelo branco. Não, já tem, a gente já encontra e dependendo do ambiente que a gente tá também. Então, se é um ambiente mais corporativo, tem menos, Sim. Por depende. quê? Por quê, hein? Porque é desleixo? Porque a mulher de cabelo branco, ela também vai. A mulher com 40, 45 anos, ela começa a sumir do mercado de trabalho, né? Então, se ela tá de cabelo branco, ela vai talvez acelerar isso? Ela precisa esconder, retardar, né? Sim, ela não pode parecer mais velha, por mais que a gente saiba que não tem a ver com isso, tem, né? No inconsciente ali das pessoas ainda tem isso. Então, se cercar de referências na internet, fazer terapia, boné, chapéu. Então, assim, eu acho que eu tive sorte, muitas aspas, por ter vivido isso na pandemia e ter voltado para Floripa. Então, o boné eu pude usar em São Paulo, seria mais difícil, né? Mas até em reunião online, durante um período, eu baixava a tela ali, ó, do Isso é muito bom. notebook e cortava o topo da cabeça. Então, até o cabelo chegar aqui assim, eu ainda conseguia esconder ele. E, de alguma forma, buscar o apoio das pessoas ao redor, porque se não tem apoio ao redor, fica mais difícil. Então, dá o livro para todo mundo que tá ao redor. É uma boa estratégia essa. Porque ele é, inclusive, muito divertido e leve, né? Não é uma coisa. Tem alguns. O próprio Mito da Beleza é um livro mais denso, mais Sim. complexo de ler. Esse aqui é uma delícia, né? Para qualquer um. Acho que os homens vão até gostar. Eu adoro a parte que você entrevista os tios. É muito bom. Que os homens falam com muita naturalidade, né? Tá, mas cabelo branco, e daí? É da genética do meu pai, e é uma família, foram 10 filhos, né? Sendo 8 homens. Então, eu resolvi telefonar para eles para saber com que idade cada um ali tinha começado com cabelo branco. Eu sabia que era cedo. E como que tinha sido isso na vida deles. E aí eu comecei a ouvir um deles falou: "Ah, não, eu gostei, porque eu tinha muita cara de guri, então foi bom". Aí o outro falou: "Ah, não, isso nunca me incomodou. Até teve uma época que eu e um amigo, a gente comprou uma tintura, mas aí ele passou no cabelo dele, ficou azul, achei horrível. Aí nem pensar". Aí o outro falou: "Não, nunca pensei em pintar. Cabelo pintado parece peruca". Olha Então, só. você vai ouvindo ali as coisas e eu pensei. E não era a minha intenção quando eu telefonei para eles, mas quando eu terminei, né, as ligações todas, eu pensei, gente, e se eles fossem tias? Eu nunca ia ter escutado dessa forma. Então, É muito genial. eu reescrevo o capítulo como se eles fossem tias, né? E muita gente me fala desse capítulo, porque É gênio. escancara o absurdo que é, né? E a diferença que é pra gente ser tão difícil, pra eles. É só mais um aspecto do corpo Às vezes até desejado, porque desejado. vai ter uma cara mais de maduro aí. Representa algo que é bem-vindo, né? Isso. Quero ler um trecho aqui para vocês, ó. Terminei esse livro de um jeito diferente de quando comecei. É possível que muitas pessoas se sintam assim no final de um processo. De tão diferente, tive até dificuldade de concluí-lo. Às vezes me perguntava, por que mesmo comecei a escrever sobre isso? Então me lembrava de que, enquanto meus frios grisalhos empurravam os tingidos para as pontas, sem querer fui aprendendo a me importar menos com a opinião dos outros, a julgar menos, a me cobrar menos, a me amar mais e a ter menos medo de envelhecer. Tão bonito isso, né, Camila? Aconteceu. Qual que é o seu medo pessoal de envelhecer hoje?
O que dá medo? Durante o livro, eu fiquei muito conectada com o medo de envelhecer estético. Então, que é isso, assim, você vê. Não, a gente tem que estar ligado, tem que parecer mais jovem, né? A beleza está em parecer mais jovem. Mas hoje, esse medo de envelhecer, eu já coloco ele muito mais nas limitações que podem vir, em doenças. Mas eu também fico com essa vontade de tirar essa palavra medo, né? Então, como que a gente se prepara? Tem um livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é aquela médica paliativista, que ela começa de um jeito muito bonito. Ela fala que é como se, assim, a gente vai viajar para o deserto. Sabe que já leu esse livro? Já, eu amo esse trecho. É muito bom, mas conta pra quem não conhece. E aí a gente vai pro deserto. Bom, e eu sou ruim de memória com livros, então pode me complementar. Mas você é uma jornalista e escritora, Não, então mas- faça a sua poesia aí. Mas a minha memória não é meu forte. Mas aí a gente tá indo pro deserto e você vai, só bota a tua bolsinha ali no ombro e chega lá. E só quando você chega lá que você percebe que você não levou um boné, um protetor solar, você não levou água, você não se preparou para aquilo. E aí ela faz o paralelo com a velhice, que a gente simplesmente chega lá e se depara e não se preparou. Então, hoje a sensação que eu tenho é que a gente fica a maior grande parte, e não vou generalizar, não é todo mundo, mas algumas pessoas ficam grande parte preocupadas com essa velhice muito associada à estética, então querendo sempre ali parecer mais jovem e com isso afastando a conversa que importa, a conversa que precisava estar acontecendo sobre a velhice. Lindo. E que nem não só sobre a velhice, sobre a morte. Sim, Né? Porque às vezes ela acontece na juventude e a gente não se prepara também, porque é quase um absurdo morrer jovem, né? E não é. A gente não fala sobre isso, não se prepara até emocionalmente vivendo o presente, estando aqui no presente. Tem alguns trechos que você fala sobre isso também, né? Da transição. Enquanto eu estava apegada ao que meu cabelo era e tentando chegar, eu esqueci de viver o presente. Eu estava ali num limbo mesmo. A gente não fica, né, onde a gente tá. A gente quer acelerar, às vezes a gente quer voltar. Então, eu acho que essa conversa é muito sobre morte mesmo, né? Sobre finitude, não só sobre envelhecer. No fim é o medo da morte. De acabar. Mas cadê as ferramentas, né? Isso. Qual que é o nosso protetor solar, o nosso boné? Então... Nossa garrafinha de água, né? E tem uma coisa que é a química também, né? Que é muito interessante. Que uma mulher que tem o cabelo completamente branco, ela tem que tingir com qual frequência, Camila? Depende, eu acho que do tempo que leva. Porque eu isso já varia. percebi que, assim, eu era a cada 2 semanas. Então, de 15 em 15 dias, você tem que tacar química no seu couro cabeludo. Exato. No couro cabeludo, no ralo, no planeta, né? No Não meio é ambiente. só nosso Porque corpo, vai né? direto, exato. Então, isso também é uma conversa importante. Talvez uma conversa bem floripa, né? Não é em todos os lugares que essa conversa tem espaço, mas ela precisa ganhar mais espaço, porque é uma química pesada, né? Acho que não existe ainda uma tintura. Tem umas coisas, né, veganas, mais naturais, mas que não acho que tem tanto efeito, né? Não sei como que tá nos últimos anos. Tá, você tá por fora, né? Que bom desse tema. Mas antes não eram tão efetivas. E Sim. nem com tantas opções de cores e tudo mais. Sim. Mas sim, é uma questão de meio ambiente também. Eu queria só, antes de mudar de assunto, que eu quero falar desse outro livro, eu queria só que você falasse um pouquinho mais sobre nem sempre, ou quase nunca, seja lá com qual frequência for, você gostar do teu cabelo. Porque as pessoas pensam isso, né? Ai, tá, ela assumiu, agora ela não tinge, e ela ama, porque ela ama. Eu não gosto. Me fala, não é sempre que você gosta do seu cabelo. Não. Nem eu, não gosto sempre do meu cabelo tingindo ou não. Nosso cabelo não acorda lindo sempre, não. Então, assim, não vou saber te dar uma estatística. Mas você não precisa disso, esse é meu ponto. Você não precisa estar sempre gostando pra manter ele assim. Não. Esse lugar não existe, né? Não, eu não tenho, não quero voltar para onde, para aquele lugar de antes. Então,
se eu não gostei, ou eu espero acordar no dia seguinte, ver se tá diferente. Essa estratégia é muito boa. Espera passar. Prende o cabelo, vai lavar e seca, vê se muda. E quando você tinge, era assim também, não era? Sim, sim. É. Tá, Camila, me diz uma coisa. Eu tô com os seus 2 livros aqui, ó. E pra mim, assim, eu nunca diria que foi a mesma pessoa que escreveu. Mas não foi, né? Me fala sobre isso, porque você tem uma empresa que atua com alta liderança. Sim. Fala um pouquinho dessa empresa antes de falar desse livro. O que vocês fazem? Bom, voltando no Eu Sou Jornalista, quando eu morava em São Paulo, eu fui editora da revista de bordo da Avianca, uma companhia aérea que não está mais voando no Brasil. E lá tinha, todo mês, eu entrevistava um CEO, presidente e fundadora de uma grande empresa para saber a história deles, de infância até ocupar aquele cargo. E aí escrever um perfil, uma mini biografia daquela pessoa. E aí, bom, depois de 5 anos fazendo isso, a editora da revista reuniu e a gente publicou esse livro com essas 50 histórias desses CEOs aí, homens e mulheres. E o que é bem interessante é que a hora que você coloca todos juntos, você vê que não existe uma fórmula só. Então, cada um tem uma história totalmente diferente, né? Às vezes as pessoas estão aí buscando essa fórmula do sucesso corporativo. 5 passos para o sucesso. E não, cada um tem uma história diferente. E em 2015, mais ou menos, depois de uma dessas entrevistas, quando eu escrevi a matéria e foi publicada, era o presidente de uma seguradora, ele gostou do texto e aí falou, eu tô procurando uma jornalista que eu quero escrever um livro. E ele tava procurando uma ghostwriter, então, né, não sei o quanto as pessoas são familiarizadas com o termo. Pode explicar o que é uma ghostwriter? Uma ghostwriter, traduzindo para o português, escritor fantasma, bem ruim, né? Mas, enfim, é alguém que vai escrever aquela história por aquela pessoa, mas a história é da pessoa, né? Então, nesse primeiro livro que eu fiz dessa forma, não é esse livro, né? Daí a gente não divulga portfólio quando escreve dessa forma. Eu fiquei quase 1 ano entrevistando aquele executivo, ele me contando essas histórias, e aí eu escrevia. E não era como eu gostava das frases ou das palavras, então tem também um cuidado de escrever de uma forma que ele se sinta ali representado naquele texto. E aí, enfim, é um trabalho muito por indicação. E aí, quando chegou a pandemia... Olha, mais uma transição de pandemia. Você brilhou na pandemia. A pandemia foi muito boa para você. Quando chegou na pandemia, esses executivos, eles começaram a ter uma necessidade de estar mais no LinkedIn, né? Uma rede social ali de trabalho. E aí, esse trabalho que eu fazia para escrever ali os livros, muitas vezes a pessoa tem uma história incrível, mas não tem tempo, talento, né? Passou para o LinkedIn. E aí, só que aí foi crescendo, e aí não dava mais para ser só a Camila. Então, hoje eu tenho uma empresa com tenho outros jornalistas que trabalham comigo, que chama Casa B. E a gente faz esse trabalho de comunicação para alta liderança de grandes empresas. E aí, na prática, é uma gestão de conteúdo para LinkedIn que vocês fazem? Sim, mas usando técnicas jornalísticas, né? Então, a gente vai buscar pautas, a gente entrevista a pessoa, escreve, e aí faz toda a diferença tu ter escutado, né? Tem que ouvir a pessoa, seja um áudio no WhatsApp ou é numa reunião, mas ela dizer o que pensa sobre aquele assunto. E aí a gente escreve, e cada texto... Tem gente que gosta de ponto de exclamação, de frase curta, texto curto. Então, assim, a gente... É um desapego total para você, né? Um trabalho de desapego. Tem alguém que a gente conhece aqui, que a gente possa fofocar o nome? Tem nomes conhecidos, Quem Luiz que Helena tá Trajano, tem o Fábio Coelho, que é o CEO do Google, tem... Acho que talvez os nomes das empresas sejam mais famosas do que dos líderes. Exato, mas tem Mastercard, Starbucks. Muito legal. Como é que é escrever em tempos de inteligência artificial, Camila? Bastante desafiador. Meu Deus, me conta, o que mudou, o que você não abre mão? Como é que é o seu processo? A gente, e até isso é tema nas nossas reuniões de time, assim,
gente, vamos não emburrecer. Sim, por favor. Então, precisa manter, tipo, a ferramenta, ela vai ajudar? Claro que ela ajuda, ela pode ajudar a revisar, ela pode ajudar com ideias de perguntas, com pesquisa, às vezes, de pautas, mas a gente tem que estar no comando daquele processo e na escrita também. Então, porque daqui a pouco, se você vai deixando, você não consegue mais começar sozinho. Vira um hábito e um vício. E aí não dá mais para... Você não tem mais força. Então, eu acho que quem trabalha com isso no dia a dia, muita gente já deve ter vivido isso. E aí você fala, opa, não, me dá aqui isso aqui de volta, isso é meu, isso é o que... E eu não sei como vai ser no futuro, mas hoje ainda é muito claro, assim, a gente identifica o que tem... Um texto que é gostoso de ler, que tem sabor, né? E um texto que já tá mais ali... Tem humanidade, né? Ultraprocessado. Exato. Então, mas, claro, eu não sei se no futuro essa fronteira vai começar a ficar mais difícil, né, de distinguir. Mas hoje eu tenho vontade de começar a escrever algo autoral de novo, justamente para estar exercitando o músculo da escrita. E o que seria, pode falar pra gente? O que está por vir? É o envelhecimento. Esse é o tema que tem... Te pegou esse tema? Me pegou. Eu ainda não sei exatamente o ângulo. Então, se fosse a Camila de 2023, quando publicou o Sem Tinta, talvez fosse um ângulo. Hoje já é outro. Mas é algo que... É um tema que me interessa. Eu acho muito bonito a sua pluralidade mesmo, né? De estar disposta a falar sobre o que você quer falar, a escrever sobre o que... Porque eu sinto isso hoje, de novo, principalmente nas mulheres, mas também nos homens. Eu tenho um título, eu tenho uma reputação, eu já sou conhecido por um caminho, mas eu tenho também outros interesses, eu tenho outras coisas para falar, mas eu de alguma forma fico me podando como se eu não pudesse, né? Porque daí que vão pensar de mim, vou ser desrespeitada, vou desvirtuar. E você é muito múltipla, né? No seu trabalho. Os interesses vão mudando, mas assim, eu entendo esse pensamento. Então, foi uma conversa que eu tive semana passada até. Eu flertei com quem sabe fazer um mestrado, sabe? É uma coisa que eu nunca tinha... Assim, todo mundo que eu escuto que fez mestrado foi aquela trabalheira. Sim. E eu pensava, não quero, não é para mim. Mas me veio uma vontade e aí eu pensei... Putz, mas eu acho que eu ia querer fazer na antropologia. Eu pensei, não, mas eu precisaria fazer na comunicação para ser coerente com a minha carreira. Então, tem muito a ver com o que você está falando. Mas aí eu tava conversando com meu marido, mas eu falei, não, mas eu acho que eu quero fazer na antropologia. Então, faz na antropologia, sabe? E aí, continua fazendo, não sei, mas assim, o que não quantos mais anos, né? Pois então, eu vou ficar ali presa, vou fazer na comunicação. E assim, gente, não me inscrevi em nada, nada aqui é jogando conversa, né? Sim, ainda tá pensando sobre. Totalmente, mas é esse questionamento de vai para um lugar que vai estar construindo ali a reputação ou vai por outro, mas deseja ir por outro. E como é que se sustenta 2 anos de mestrado? Só por... Como é que escreve um livro? Isso. Demanda muita energia. Esse tema tem que tem que ter paixão. Tem que ter uma chama ali, né? Que vai se manter acesa. Sim. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que eu deveria ter te perguntado, Camila? Alguma coisa que você gostaria de ter respondido que eu não perguntei? Não, acho que não. Acho que a gente conversou bastante, conversou sobre tudo. O que você sabe hoje que antes de escrever você não sabia? Não, mas muita coisa. Mas uma coisa que você quer deixar assim, que você quer que essa mulher saiba. O que é uma mensagem que você gostaria que toda mulher soubesse? Que talvez ela não escolhe e ela não toma decisões com base nas premissas que ela acha que está tomando. Talvez... O que é essa cultura que pode estar escolhendo por mim? Só plantar essa dúvida. Sou eu que estou decidindo isso? Ou eu estou decidindo... E isso pode ser da coisa mais... Tudo.
É o tênis que, de repente, aparece e a gente acha medonho. E aí, daqui a 2 meses que ele tá na moda, a gente tá comprando aquele tênis, porque a gente já acha bonito, né? Então, o que aconteceu? Então, se algo aconteceu aí em relação a esse tênis em 1 mês, 2 meses, o que tá acontecendo quando a gente fala no longo prazo, na construção do que a gente acha bonito? Bem importante, eu já tô aqui pensando sobre várias coisas. Obrigada, viu? Foi um prazer, principalmente te conhecer. Eu adoro conhecer mulheres como você, eu tenho orgulho de mulheres como você. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre tudo que você fala. E eu, de verdade, tenho orgulho de ser mulher quando a gente tem papos assim. Porque a gente também precisa sair desse lugar superficial, né? Que a mulher fica, da competição. E é um tema que ele pode ser leve, mas tem tanta mensagem importante por trás que você traz. Então, obrigada por ter escrito esse livro. E obrigada por ter vindo aqui, eu adorei. Obrigada! Obrigada mesmo. Adorei muito. Me chama para um café agora. Eu quero, de verdade. Agora eu quero ser sua amiga. Vamos! Eu já gostei de ti a primeira vez que a gente se viu, então pronto. Você sentou do meu lado. Tá decidido que somos amigas. Eu adorei. Obrigada mesmo. Obrigada.